para ficar, para quem quiser assistir depois, vai ser disponibilizado o link, quem tiver alguma, né, quiser rever algum trecho depois, tal, a gravação vai ser disponibilizada, principalmente para quem está em outra atividade nesse momento agora, ou não pôde comparecer aqui sincronamente, poder ver depois, né? Bom, então estamos gravando já. Então, retomando o que eu estava falando, né? Essa norma ela é interessante porque ela traz a estrutura de gestão dos sistemas da qualidade ISO, né? A ISO, para quem não sabe, é uma organização internacional que ela cria padrões, né? Eu vou falar mais da família de normas de gestão, né? Então, ela cria normas internacionais. Essas normas elas são produzidas pela colaboração voluntária de membros espalhados pelo mundo inteiro, né? Então, grupos de trabalho reúnem, né? Eu vou falar disso um pouquinho daqui para frente. Tá? E, na verdade, o que a gente tenta fazer é falar de um sistema de gestão de organizações educacionais. Então, seria como gerir, como fazer a gestão de uma escola para que ela tenha qualidade. Né? Então, o conceito de qualidade ele pode ser entendido de várias formas, de maneira subjetiva, né? Então, provavelmente, um diretor de qualquer escola ele vai acreditar que aquela instituição tem qualidade. Para isso não ficar só no subjetivo, a norma traz requisitos, né, que são pontos que uma instituição, uma organização de ensino, atendendo aqueles pontos, e são muitos pontos, né, ela pode dizer que ela tem um sistema de gestão que assegura a qualidade, né? Embora a gente não seja de forma de qualidade assegurada, né, mas a gente pode dizer que, atendendo todos esses pontos, eu tenho um parâmetro internacional do que seria uma organização educacional com qualidade. A partir de agora, eu vou apresentar aqui os slides e eu não vou estar mais vendo o chat. Então, quem quiser fazer uma interferência, qualquer interferência, gente, vamos levar bem no sentido, né, de uma troca de informação, de um bate-papo. Então, vocês podem ficar livres para abrir o microfone, para fazer intervenção em qualquer momento, né, para poder dar um exemplo, fazer uma pergunta, né, ou então fazer pelo chat, tá? Vamos levar bem num ritmo de bate-papo mesmo. Eu não vou estar vendo mais o chat, e se eu estiver atropelando alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar, tá bom? Vou apresentar aqui agora os slides para orientar, embora eu vá pular muita coisa. Bom, todo mundo está vendo aí minha tela? Todo mundo está vendo? Alguém dá um feedback? Sim. Sim. Então, como eu estava falando, né, a norma ABNT-NBR ISO 21001 é uma norma que foi publicada esse ano, uma norma brasileira. Né? Então, sempre que a gente tem a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR quer dizer que é uma norma brasileira. Né? Essa norma ela é adaptada, né, quando a gente fala em norma nacional, quando ela tem o ISO aqui, quer dizer que ela é adaptada de uma norma ISO. Essa adaptação, basicamente, ela é uma tradução com algumas adequações para funcionar no Brasil. Nesse caso, a própria norma diz que foi uma tradução. Né? Foi uma tradução bem trabalhosa, na verdade, porque ela precisava ser adequada às outras normas da família de sistemas de gestão. Então, a ISO ela tem várias normas, né? Ela divide as normas em famílias, e tem uma dessas famílias que é a família de sistemas de gestão da qualidade. E aí, a gestão da qualidade pode ser em vários âmbitos, né? A ISO 9001 é a mais famosa, que é uma norma universal, que ela serve para gestão da qualidade em qualquer organização. Né? E aí, outras normas vão surgindo para falar da gestão da qualidade em ramos específicos. Gestão da qualidade em laboratório, gestão da qualidade em materiais elétricos, gestão da qualidade ambiental, gestão da qualidade em outras áreas diversas, né? Petróleo, derivados de petróleo, prestação de serviço, né? E aí vai. Agora, a gente fala dessa norma da gestão da qualidade no ensino. Né? O título da norma é esse daqui, ó, Organizações Educacionais, né? Que é como ela coloca organizações educacionais, porque engloba
qualquer loco, né, qualquer grupo de pessoas que tenha o objetivo de ensinar algo. Então, isso vale para os departamentos de educação de empresa, né, isso vale para as escolas propriamente ditas, em qualquer nível, né, então, desde o ensino infantil até o sistema de pós-graduação, né, então ela fala de qualquer lugar onde seja ensinado algo, né, e a norma fala de sistema de gestão para organizações educacionais, requisitos com orientações para uso. Então, isso já é um diferencial que, normalmente, as normas, elas trazem requisitos. O que é requisito? Aquilo que você tem que fazer. Ah, e como eu faço? Se vira, dá seu jeito, né? Essa norma, ela tem diferencial porque, historicamente, ela sempre foi construída por orientações para uso, ou seja, ela te dá o requisito, que é o que você tem que fazer, e ela orienta como que você faz, né? Então, muitos pontos ela orienta. Isso já é bom porque, normalmente, quando você tem uma norma de requisitos, em cima dessa norma, começa a pipocar o quê? Curso, treinamento, documentos auxiliares explicando como atende os requisitos da norma. Então, quando cria uma norma de requisito, em função dela, descobre várias outras coisas. A própria ISO, né, quando solta uma norma de requisitos, com o passar do tempo, ela vai publicando boletins, guias, orientando como atender os requisitos. Né? Porque, como a gente vai ver, são muitos requisitos. Opa! Essa daqui é a carinha da norma, né? Então, a primeira edição dela no Brasil foi em março, né? E aí eu vou falar um pouquinho agora da minha relação com essa norma, né? Como que eu entrei nessa área de gestão de sistemas educacionais. Bom, desde que eu comecei a trabalhar na indústria, antes de entrar para o Instituto Federal, né, hoje eu sou professor do Instituto há 11 anos, né? Mas eu sempre trabalhei, e no Instituto também, com gestão da qualidade. Né? Então, sempre trabalhei com gestão da qualidade, com a parte de sistemas de gestão, já trabalhei com a norma ISO 9001 há muito tempo, já trabalhei com a 17025, que é o laboratório de calibração e ensaio, né? E em 2009 eu entrei no Instituto para trabalhar pela primeira vez como professor, né? Até então eu não tinha sido professor, eu era instrutor, né? Eu fazia treinamento justamente das normas de sistema de gestão que eu trabalhava, da 9001, da 17725. E entrei no Instituto, comecei a trabalhar, né? Com metrologia, qualidade, outras disciplinas, e entrei no mestrado em 2010. E no meu mestrado, eu peguei uma linha de pesquisa em qualidade. E aí eu estava trabalhando com qualidade e, coincidentemente, o meu tema de pesquisa foi gestão da qualidade em organizações educacionais. Por quê? Porque era a maneira de fazer a ponte entre a minha experiência lá fora na indústria, que era a gestão da qualidade, com a minha nova realidade, que era ser professor, que era trabalhar numa organização educacional. Então, eu comecei a fazer minha pesquisa e fiz minha dissertação em gestão da qualidade nas instituições de ensino. A minha dissertação ela foi focada no ensino superior, mas, na verdade, as bases elas valem para qualquer nível de ensino. Essa norma, como eu falei, ela abrange desde pós-graduação até educação infantil. Tá? Quem quiser ver essa norma, gente, tem que ir lá na página da BNT, né, a BNT Catálogo. Essa norma é paga, tá? Todas as normas da BNT são normas pagas. Essa norma aqui, ela custou, em média, acho que foi R$193 o valor dessa norma. Você entra lá no site e compra a norma. Tá? Ela é um documento controlado, né? Então, eu tenho meu exemplar. Quando eu compro o meu exemplar, ele vem com o meu nome aqui na borda, falando que é uso exclusivo meu, que eu não posso repassar a norma para ninguém, né? Então, se por acaso, algum dia vocês virem aí um PDF dela, foi que roubaram do meu computador. Bom, mas qual é o histórico, né? Falando para a gente chegar logo na gestão da qualidade, né? Em 1987, não é que a qualidade nasceu em 1987, já existia um movimento, só que esse movimento ele era difundido, né? Ele era iniciativas normalmente nacionais,
ou iniciativas regionais. Então, existiam as normas militares americanas que falavam de qualidade, né, isso desde antes da Segunda Guerra. Existiam as normas britânicas que falavam de gestão da qualidade, as normas japonesas, as normas alemãs, né? Então, existia diversas filosofias de gestão da qualidade. E aí ocorreu um trabalho de unificação para a criação de uma norma internacional. E a primeira norma internacional falando de gestão da qualidade foi em 1987, que foi a série de normas ISO 9001, né, que eram 4 normas, 9000, 9001, 9002, 9003 e 9004. Eram 5 normas, na verdade, né? Cada um falando um pouco sobre sistema de gestão da qualidade, né? Só que, como eu falei, as normas da série 9000, né, elas são genéricas, elas servem para qualquer atividade. A gente costuma dizer, né, que a ISO 9001 ela pode ser aplicada numa padaria com 3 funcionários e numa montadora com 10 mil funcionários, né? Então, ela não faz nenhuma distinção de tamanho, porte, faturamento, número de funcionários, número de processos, ela pode ser aplicada em qualquer atividade. Em 1991, surgiu, né, o primeiro registro que a gente tem de uma norma para educação e treinamento, que é uma norma britânica, né, BS 5750. Né? Então, foi a primeira vez que as normas da família 9000, elas inspiraram uma norma para aplicação em instituições de educação e treinamento. Né? Em 96, surgiu a norma americana, que é o paralelo dessa nossa. Veja bem, em 96, a norma americana surgiu, baseada não, ela tinha muito da norma britânica, que era 5 anos mais nova, e ela falava do sistema de gestão da qualidade, né, que são os requisitos para a organização educacional. Então, a gente já falava de qualidade em educação. Né? E a gente chega hoje, em 2020, pouquíssimas, raríssimas pessoas ouviram falar em gestão da qualidade na educação no Brasil. Né? Tanto é que no Brasil a gente tinha, até antes do surgimento dessa norma, 5 certificações em sistema de gestão da qualidade baseada na norma antiga. Né? Quase nada. Então, a gente teve uma iniciativa de falar de qualidade em educação no Reino Unido, né? Depois a gente teve nos Estados Unidos, e em 1998 começou na Europa o que foi chamado de processo de Bolonha. O processo de Bolonha ele era muito mais do que falar de gestão da qualidade, ele tentava refazer todas as estratégias de educação no bloco da União Europeia. Então, a União Europeia começou, através desse processo de Bolonha, que foi um evento significativo, a reestruturar a educação no bloco da União Europeia. Né? E esse trabalho lá da União Europeia, ele foi muito rápido, né? Ele foi um trabalho que contou com várias pessoas. Em 2002, já surgiu o primeiro guia para a garantia da qualidade na área da educação superior na Europa, né? Que é o famoso ESG, é um guia. Esse guia tem ele lá no site da ENCA, né? Que é a organização europeia que cuida da garantia da qualidade na educação, né, no ensino. Então, se vocês quiserem ver esse guia, tem lá, só digitar ESG ENCA lá no Google, ele vai voltar para vocês com esse guia. Esse guia está mais atualizado, né? 2002 foi a primeira edição dele. E na mesma época, no mesmo ano, a ISO, também já antenada com essa necessidade, ela criou o que não era uma norma, né? O IWA, o que é o IWA? É meio que o relatório de um workshop, né? Então, a ISO ela tem diversos níveis de documentos. Ela tem as normas internacionais, ela tem lá os tratados, os guias, e ela tem esse documento que são relatórios de workshop. Então, fizeram um workshop lá no México, né? Em Acapulco, em 2002, e saiu de lá esse documento, que era orientações para a aplicação da ISO 9001 na educação. Então, lembrando que a ISO 9001 é uma norma de sistema de gestão que serve para qualquer organização. Em 2002, fizeram a adaptação dela para ser aplicada na educação. Tá? E só em 2006 que surgiu a primeira norma brasileira falando disso, que era a BNT-NBR 15419. Vale lembrar, gente, que essa norma aqui é uma iniciativa brasileira. Não tem o ISO aqui, tá vendo? É uma norma 100% feita no Brasil. E vale destacar que essa norma ela era bem diferente
do ISO IWA, né? Por quê? Porque o Brasil não quis participar desse processo na época. Ele alega que já tinha começado um processo de formulação dessa norma, só que o documento da ISO ainda saiu 4 anos antes, né? E a norma brasileira ela saiu em 2006 e ficou válida até março desse ano. Certo? Até aí estão acompanhando, gente? Ou já dormiram? Tem alguém vivo aí ainda na sala? Sim, tá todo mundo acompanhando direitinho. Tá, porque é muito ruim falar de norma, né? Porque é texto, você fala, tem nenhuma gravura, né? Então, se eu estiver exagerando aí, pode sinalizar. Então, nesse histórico aqui em 2012, foi... o que aconteceu entre 2006 e 2012? O que aconteceu entre 2006 e 2012 é que aquele documento lá do europeu, né, o início desse processo de Bolonha, ele começou a desdobrar em vários processos menores que eles iam além da gestão da qualidade. Então, a gente está falando aqui em 2002, a União Europeia já tinha um currículo do bloco das áreas de ensino superior. Então, o aluno ele poderia entrar num curso de 5 anos, fazer 2 anos na Espanha, 1 ano na Alemanha, 1 ano na Dinamarca e terminar na França. Tá? Os currículos já eram bastante integrados, eles faziam uma mobilidade dentro do bloco, né? E por que isso era possível? Porque é tudo padronizado. Então, um dos países que é referência em sistemas de gestão da qualidade da educação hoje é Portugal. Por quê? Porque Portugal levou muito a sério esses guias e ele criou um sistema rígido, amparado pelo governo, de avaliação da qualidade nas escolas. Por quê, gente? Porque a norma, ela é voluntária, né? Então, a minha escola vai ter que adotar 21.001 algum dia? Não, nunca. Adota quem quiser, né? A escola que quiser implementar os requisitos dessa norma, faz de maneira voluntária. Só que na União Europeia começou a se criar uma estrutura para avaliar essas instituições de ensino que queriam fazer isso. E Portugal colocou isso como sendo obrigatório, como sendo compulsório. Então, Portugal criou uma estrutura de avaliação da qualidade, ele começou a avaliar as instituições de ensino do país com base nesses critérios, né, do bloco europeu, e ele começou a certificar essas escolas de maneira maciça. Então, Portugal, principalmente, mas outros países, como também a Finlândia, como a própria França, a Alemanha também, foram países que desenvolveram muito de 2002 para cá na área educacional, porque eles levaram ao pé da letra esse documento, né? E a norma brasileira, que, ao contrário, né, que foi uma iniciativa nacional em 2006, é uma norma, né, como daquelas muitas coisas no Brasil, que não pega, né? A norma não pegou. Né? Quase ninguém adotou. Essa norma aqui que eu falei que a gente tinha até pouco tempo atrás, quando ela era ainda válida, 5 organizações que adotavam essa norma formalmente. Né? Porque quando você adota um sistema de gestão, você pode pedir para um órgão independente a certificação. Então, o que é um sistema de gestão da qualidade certificado? Você pega a norma, atende todos aqueles requisitos e pede um organismo certificador para ir ali ver se realmente você segue aqueles requisitos. Se o organismo certificador for lá e comprovar que você segue, ele vai te dar um certificado, ou seja, o seu sistema de gestão da qualidade ele passa a ser um sistema certificado. É muito comum isso em 9001, né? Ele mexe você vê a empresa certificada ISO 9001. Quer dizer que um organismo certificador independente, subordinado ao Inmetro, foi nessa empresa, pegou a norma com todos os seus requisitos e comprovou, através de auditorias, que a empresa atende aquela norma. E aí, esse sistema de gestão da qualidade passa a ser certificado. Tá? E aí, eu comecei a fazer minha pesquisa justamente aqui, em 2011, né? 2011, eu comecei a fazer minha pesquisa sobre todo esse arcabouço que já existia de gestão da qualidade em ensino. E aí, em 2012, eu concluí minha dissertação, que era a proposta de um sistema de gestão, baseado em quê? Baseado nessas 3 coisas. Eu me baseei muito na norma americana,
baseei muito no guia europeu e peguei algumas coisas que tinham algumas partes muito boas da norma brasileira também, né? E peguei o IWA também. Né? Então, eu meio que fiz um híbrido do que existia na época de gestão da qualidade na educação. E foi a minha dissertação. Nesse mesmo ano, foi criado um grupo, né? A ISO, quando ela quer revisar uma norma ou quando quer criar uma norma, ela cria comitês técnicos. Então, são milhares, não, mas são... Só para ter uma ideia, esse comitê foi o comitê de número 176. Né? Então, ele já... Né, a ISO tem aí, com certeza, mais de 200 comitês técnicos para estudar normas. E esses comitês formam grupos de trabalho. E aí, o Working Group, né, o grupo de trabalho número 5, ele foi criado para criar uma norma internacional para organizações educacionais. E nessa época eu estava finalizando minha defesa e fui convidado para fazer parte do grupo, né? E aí, desde então, eu trabalhei nesse Working Group 5 aqui para a criação da norma. E no nosso campus, além de mim, o professor Francisco Esteves, né, que ele era o diretor administrativo da primeira gestão do campus, não sei quem lembra, o famoso Chico, e o Chico foi meu professor lá em Nilópolis, né, foi meu professor no técnico, foi meu professor na graduação, ele também estava nesse grupo e ele era o líder do grupo. Né? Então, o grupo de trabalho 5 para a criação da norma ele foi liderado pelo Chico, pelo professor Francisco. Né? E eu fazia parte desse grupo no Instituto, mas a Patrícia, lá da reitoria, a Patrícia Ferreira, também fazia parte desse grupo. Né? Porque foi um ano em 2012, onde a gente, no campus, não sei quem lembra, quem é dessa época, aí, o campus tinha um projeto piloto de criação de um sistema de gestão da qualidade. Esse projeto, na época, ele foi um projeto do antigo pró-reitor, né, do professor Fernando Sepúlveda, e o campus Volta Redonda foi escolhido entre todos os campos do Instituto para ser o piloto. Então, a gente chegou a avançar bastante com a criação desse sistema de gestão. O sistema de gestão não foi para frente, porque como houve troca de gestão, né? Houve troca de gestão na reitoria, houve troca de gestão no campus, então a nova gestão achou que não era interessante continuar com o projeto, então o projeto foi parado. Mas eu tenho ainda até hoje a pastinhar sistema de gestão da qualidade do campus Volta Redonda, né? A gente tinha até uma estagiária de administração trabalhando comigo, a professora Bianca, né, que também é da área de gestão, na época. Né? E aí os trabalhos, né, duraram de 2012 até 2018. Em 2018 foi publicada a norma internacional e em 2020 foi publicada a norma brasileira, né, com o mesmo número. Então, esse mais ou menos assim, o histórico de onde a gente saiu para chegar nesse ponto. Uma coisa que é muito importante falar aqui é que durante quase todo esse histórico, o processo foi conduzido por pessoas da área de gestão. Eram administradores, eram agentes públicos, né? E tinham muito poucos professores e pedagogos, né? Então, a reviravolta ela surgiu, até que no ISO-WA mesmo, que foi lá no México, um grupo de 20 pessoas que aprovaram esse documento, 2 eram do ensino, 18 eram de gestão. Né? E o ponto-chave foi aqui, quando criou o grupo de trabalho 5, esse grupo de trabalho ele tinha à frente dele, basicamente, professores. Né? Então, quem estava à frente desse grupo de trabalho eram todos professores, pessoas que conheciam da educação na sala de aula. Né? Então, por isso que a norma hoje ela tem muito essa cara, tem muito essa preocupação de sala de aula e não só de gestão. Tá? Tranquilo, gente? Eu prometo que a gente vai fazer uma pausa daqui a pouco. Então, aqui já entrando no corpo da norma, a norma basicamente ela lista quais são os benefícios potenciais. O que é potencial? Potencial é o que pode acontecer, o que tem, né, como o próprio nome diz, tem potencial para ocorrer. Então, se eu faço um sistema de gestão baseado nessa norma, na minha organização educacional, eu posso ter melhor alinhamento dos objetivos e atividades com a política. Política, missão e visão. Né? Quem tem noção de administração sabe que qualquer negócio, se eu fizer uma barraquinha de lanche, eu tenho que ter uma política, uma missão, uma visão. Missão é para que eu criei essa empresa. Visão é onde eu quero chegar daqui a um tempo.
né? Então, quando o Bill Gates lá arrumou um computador velho lá e começou a desenvolver, ele tinha uma visão, né, de ser um provedor dos melhores sistemas operacionais, né, Andrei? E ele conseguiu. E sem visão, a empresa não sabe para onde ela está indo. Sem visão, ela não tem razão de existir. E sem política, os colaboradores eles ficam desnorteados, né? Então, uma escola tem que ter isso. Ela tem que ter missão, ela tem que ter uma razão de existir, ela tem que ter uma visão, ela tem que saber onde ela quer chegar, né? E ela tem que ter uma política. O que é essa política? Né? A política no sentido de ter claro quais são as diretrizes que está se seguindo ali naquela organização educacional. Então, a norma pode trazer também maior responsabilidade social com educação de qualidade, inclusiva e equitativa para todos. Gente, a norma toda, ela dá destaque à educação inclusiva, educação para portadores de necessidades especiais. A norma toda, ela traz requisitos para educação inclusiva. Então, não basta ter uma educação de qualidade, ela tem que ser uma educação de qualidade para todos, né, e de maneira equitativa. A aprendizagem mais personalizada, então, ela defende muito que as ferramentas de aprendizagem elas devem levar em conta as características dos alunos, né, e resposta eficaz a todos os alunos, em particular os alunos com necessidades educativas especiais, alunos à distância e oportunidade de aprendizagem ao longo da vida. Então, a norma foi voltada para proporcionar isso aqui. Processos coerentes e ferramentas de avaliação para demonstrar e aumentar a eficácia e eficiência. Então, você tem que ter processo para avaliar e dizer se você está indo bem, se você está indo mal. Maior credibilidade da organização. Então, a norma acredita que quem atende a esses requisitos vai ter uma maior credibilidade, né, perante a sociedade. Então, a norma pode propiciar um meio para que as organizações demonstrem seu compromisso com práticas de gestão educacional, né? Então, ela pode ter práticas de gestão eficientes. Cultura para melhoria organizacional, né? Então, o tempo todo ela fala que a organização educacional seja melhor, que ela melhore. A harmonização com outras normas, né? Dentro de uma estrutura. Então, se você fala das características aqui brasileiras, né? Então, você tem lá LDB, você tem o currículo, né? Você tem requisitos que são nacionais, né? E eles precisam ser harmonizados com os requisitos da norma. Né? Quando uma instituição privada ela tem lá as diretrizes do mantenedor dela, né? Do dono da escola. Participação ampliada das partes interessadas. A gente fala muito de parte interessada. Escola não é feita para aluno, escola não é feita para professor, escola é feita para todas as partes interessadas. Né? E uma coisa interessante, que é uma tendência, né? Estímulo à excelência e inovação. Então, uma organização educacional que tem um sistema de gestão baseado nessa norma, ela é o tempo todo estimulada a ter excelência e a inovar. Né? Agora, como eu falei muito, eu vou abrir um pouco para vocês falarem. Né? Vou perguntar primeiro quem discorda de algum desses benefícios. Algum desses benefícios aqui, vocês acham que não pode ser alcançado, ou que não é bem assim, quando uma organização educacional tem um sistema de gestão? Alguém discorda, gente, de algum? Credibilidade, cultura. Se ninguém discorda, alguém consegue apontar um outro benefício potencial? Ou seja, se eu, na minha instituição de ensino, cada um pensando na sua instituição de ensino, se a gente começa a implantar, né, um sistema de gestão da qualidade, que benefício a gente pode ter? Né? Isso, para quem estuda no IFRJ, para quem trabalha no IFRJ, é um estudo de caso interessantíssimo, né? Vocês acham que a gente pode ter algum outro benefício mantendo um sistema de gestão da qualidade, uma organização de ensino? Alguém fala. Agora, o último vocês têm que falar, né?
quais desses benefícios mais impactariam positivamente na sua atividade? Né? Cada um tem uma atividade numa organização educacional, né? Você é aluno, você é professor, você é pedagogo, você é administrativo. Acredito que todo mundo aí na sala tenha alguma relação com uma organização educacional. Então, todo mundo tem um papel numa organização educacional. Né? Desses benefícios que a gente colocou aqui, foram, até o J, são 10 benefícios. Esses 10 benefícios, como que mais impactaria na sua atividade dentro da organização educacional hoje? Pode falar, gente, senão eu vou fazer a lição, hein? Vou perguntar aqui pela chamada. Ah, vocês estão aí ainda, achei que eu tinha caído. Susan, letra A. Nelson, letra D. Deixa eu ver aqui quem é a letra A, quem é a letra D. Eu vou voltar lá para a apresentação, e aí quem tiver a vontade de abrir o microfone para defender a sua resposta, fique à vontade, tá? Aí, Larissa, se você puder ler para mim e acompanhar no chat aí, para a gente poder interagir. Sim, eu vou voltar aqui com isso. Tá, quem quer defender a sua escolha? De A até J. Alguém falou A, né? Melhor alinhamento dos objetivos e atividades com a política, incluindo missão e visão. Então, muita gente está numa organização educacional e nem sabe qual é a visão daquela organização, né? Nem sabe onde ele vai chegar. Pior que tem gente que não sabe nem qual é a missão, nem sabe nem para que está ali, né? Ah, para que eu estou nessa organização educacional? Qual que é o meu papel aqui? Né? Então, o objetivo é que todo mundo tenha essa missão, essa visão, né, clara do que é o papel, né, daquela organização e o que ela quer chegar. Quais foram as outras letras dependidas aí de resposta? Alguém quer falar? A Laísa apontou a letra J. Estímulo à excelência e inovação, né? Vocês acham que o estímulo à excelência e inovação ele pode trazer um benefício para uma organização educacional? Por quê? Professor, estão pedindo se tem como mostrar de novo as opções. Ah, tá. Tem sim. Deixa eu só apresentar aqui, um segundinho. Apresentar. Compartilhar. Tá aqui. Aqui, ó. Benefícios potenciais. Letra A, que foi falado, né? Melhor alinhamento dos objetivos com a política. Foi falado também letra J, que é estímulo à excelência e inovação, né? Como sendo um benefício potencial. Quem defende algum outro benefício? Na verdade, não é que defende, né? É que acha que mais vai impactar positivamente na sua atividade, né? Então, dentro da sua atividade na organização educacional, qual desse benefício impactaria mais? Alguém sabe o que é cultura para melhoria organizacional? Né? O que é essa cultura de melhoria? É você monitorar como que está o seu desempenho ao longo do tempo, procurar sempre ter um desempenho melhor. Cursinho para vestibular faz isso como ninguém, né? Cursinho para vestibular, ele quer aumentar o número de aprovados no Enem lá ano após ano, né? Para ele, o que interessa é número de aprovados nas universidades, né? É ranking de Enem. Então, isso aqui, a melhoria organizacional, é uma coisa que eles buscam muito focados em indicadores de aprovação. Né? Aprovação em concurso, aprovação em universidade. Então, para um cursinho desses aí para Enem, provavelmente isso aqui não seria um benefício potencial da norma, porque eles já fazem isso como uma questão de sobrevivência, né?
Mas numa organização pública como a nossa, se a gente pensar numa organização, uma instituição, uma organização educacional pública, de ensino médio no Estado, se a gente pensar em ensino fundamental nas redes municipais, eu acho que a cultura para a melhoria organizacional, ela traria muitos resultados, né? Por quê? Porque não sendo privada, não tendo o objetivo de lucro, talvez essa melhoria ela dependa muito mais da boa vontade das pessoas do que de uma concorrência no mercado. O simples vestibular que não melhorar isso, ele vai morrer, vai fechar as portas. E uma escola pública não necessariamente, ela pode continuar ali por anos e anos sem buscar essa melhoria, né? Professor, o Ademar ele apontou que ele crê que a aprendizagem é mais personalizada, porque cada aluno é um universo distinto. Ali ela falou que a letra C, porque ela crê que o ensino mais focado no aluno aprender não é só uma massa, mas valorizar cada um é essencial. Principalmente porque cada um é diferente do outro, no sentido de que a mesma didática não pode ser eficaz para todos. Isso, diga, pergunta. O Nilson ele apontou que a cultura de melhoria, ciclo PDCA, e a C, eu concordo com a A também. Eu comentando essa C aqui, gente, é muito importante. Isso hoje é uma tendência, né? E a gente precisa muito dessa aprendizagem personalizada e dar uma resposta eficaz a todos os alunos, né? A gente não atinge todos os alunos do mesmo jeito. Então, a gente precisa, para buscar essa qualidade, né? O que é qualidade? É muito subjetivo, mas a norma traz os seus requisitos que você ouça, que você saiba da expectativa desses alunos e que você consiga atingir. Então, a norma fala muitas vezes aparece lá o termo de possibilitar o aprendizado, né? Ela usa uma expressão, não é bem possibilitar o aprendizado, mas ela não foca no termo. Não adianta eu sair da minha aula e achar que eu dei a melhor aula do mundo. Quem vai dizer se a aula foi boa ou não é o aluno, né? Então, os alunos vão dizer se aquela aula atingiu ele, e a organização tem que estar preocupada com isso, né? Ela tem que dar resposta eficaz a todos os alunos, e em particular, ou seja, com destaque, os alunos que têm necessidades especiais. A gente precisa realmente, acabou aquela história de professor, eu só dou prova escrita sem consulta. Tá bom, a prova escrita sem consulta ela pode ser um mecanismo eficaz para alguns alunos, mas se você desse um trabalho em grupo, ia ser mais eficaz para outros. Se você pedisse para fazer um vídeo, ia ser mais eficaz para outros. Né? Se você pedir um seminário, uma sala de aula invertida, vai ser mais eficaz para outros. Né? Então, hoje em dia, o que a gente está buscando, né? E esse ano de 2020, ele é um divisor de águas, né? Porque cada um teve que se virar e teve que reaprender a ensinar, reaprender a aprender, e a escola teve que reaprender a comportar esse ensino-aprendizagem para a gente fazer alguma coisa, né, dentro dessa diversidade, desse cenário de distância. Né? Inclusive, a gente está fazendo uma semana, né, de ciência e tecnologia remota pela primeira vez. Né? A gente não pensava em fazer isso. Alguém defendeu alguma outra letra, alguma coisa, alguma outra opção, algum outro benefício? A Joselia também apontou que a dedicação plena tange o máximo de resultados positivos, tanto para a instituição como para o profissional. A questão do que a gente nas instituições públicas tem, às vezes, uma certa dificuldade, né? Se bem que eu acho que isso é geral, eu acho que nas particulares também, eu acho que é a questão do empenho, né? Eu acho que isso é um valor, isso aí, de repente, isso teria que estar incutido aqui na missão, né? Na missão da organização educacional, né? E aí, isso já faz o link com o próximo ponto que a gente vai ver, né? Que são os princípios de gestão. E desses princípios de gestão, a norma traz um anexo só para detalhar esses princípios de gestão. O princípio de gestão eu sou o diretor da escola, né? Eu vou começar meu mandato amanhã como diretor de uma escola, né? Vamos parar de falar organização educacional, vamos falar de escola, que é o nosso foco aqui. Então, eu tenho aqui 11 princípios para me orientar, né?
Provavelmente eu vou ter uma boa escola se eu conseguir implementar o máximo possível desses princípios. Então, são princípios básicos de gestão. Gente, isso aqui a gente vai focar em escola, mas isso aqui vale para uma padaria, isso aqui vale para uma farmácia, isso aqui vale para uma indústria de pneus, isso vale para qualquer área. Aqui a gente está focado em organização educacional, né? Foco nos alunos e outros beneficiários. Então, quando a gente fala em aluno, né, o aluno ele está no lugar do cliente, né? Uma organização educacional, o principal cliente são os alunos. Mas a gente nem fala em cliente em nenhum momento nessa norma, porque a gente fala em partes interessadas. Então, quando a gente fala em aluno e outros beneficiários, aqui entra famílias, comunidade, as empresas que vão precisar contratar esse aluno no final. Né? No nosso caso, no instituto que a gente tem a licenciatura, os outros beneficiários são as próprias escolas que vão, no futuro, usar esses profissionais formados. Né? Então, se você tem um foco nos alunos e nos outros beneficiários, você tem um sistema de gestão que tem tudo para dar certo. Liderança visionária, né? Então você precisa de líderes, você precisa de coordenadores, você precisa de supervisores que tenham visão, né? que tenham objetivo, né? Que tenham projetos, que tenham ânimo, né? Que aí eu já fiz o link naquilo que a gente estava falando antes. Engajamento das pessoas, né? Porque você não vai ter engajamento das pessoas se você não tiver uma liderança visionária, se você tiver aquela liderança que você olha assim para o seu líder e fala, pô, esse cara é uma topeira. Como que você vai ficar engajado para fazer coisa que uma topeira te pediu? É complicado, né? Você precisa ter um líder que seja visionário, que você admire, né? E aí isso leva ao engajamento das pessoas. Então, todo mundo tem que estar a fim de fazer, né? Abordagem de processo. Essa abordagem de processo ela é um dos pilares do sistema de gestão ISO. Então, sempre que eu falei abordagem de processo, é o quê? É o entender que uma escola, que uma organização educacional, que é muito complexa, ela tem atividades menores que eu posso chamar de processo e que eu posso ir melhorando, eu posso ir aperfeiçoando processo por processo. Então, mais ou menos isso acontece, né? Qual é o processo importante da escola? É o processo de secretaria. O que a secretaria faz? A secretaria cuida de toda a documentação de aluno, quando o aluno entra, quando o aluno permanece na escola, quando o aluno sai. Então, o que eu posso fazer para melhorar o processo de secretaria? Né? O que eu posso fazer para melhorar o processo de ensino? O que eu posso fazer para melhorar o processo de pesquisa? O que eu posso fazer para melhorar o processo simples, matrícula? Né? É um processo dentro de outro processo. Então, a gente fazendo essa abordagem, a gente consegue ir melhorando pontualmente, né, entendendo como que tudo se relaciona. A melhoria, né, então, o princípio tem que ter sempre aquela ideal de melhorar. Decisões baseadas em evidência, gente. Tomar decisão com base em fatos, em evidência. Sem achismo, sem suposição, sem terraplanismo. Então, eu tenho que estar baseado em evidências para tomar minhas decisões. Não é, eu vou abrir matrícula para 100 alunos, que eu acho que a gente dá conta de entrar 100 alunos no próximo semestre. Né? Não é assim. Você tem que olhar, olha, quantas matrículas eu tenho, qual a capacidade das salas, meu corpo docente são quantos profissionais, quantos podem sair de licença, quantos eu posso contratar, qual que vai ser o número de salas disponíveis nesse semestre. Então, tem que ser baseado em evidência, né? Gestão de relacionamento. Gente, isso aqui vale para qualquer coisa na vida. Gestão de relacionamento. Né? Não adianta você contratar os melhores jogadores e colocar lá dentro de campo, que não necessariamente você vai ter um time bom. Você precisa ter relacionamentos estáveis, né? E você precisa de equipe entrosada, treinada, né? E com o mínimo de desentendimento possível. Né? Então, você precisa gerir ali a sua equipe, né? Mantendo relacionamentos, né? de parceria, de sinergia, né? Responsabilidade social é um princípio também básico, né? Então, a gente precisa que uma organização educacional tenha sempre os valores de responsabilidade social. Acessibilidade e equidade. Lembra, eu falei que a norma fala o tempo todo em acessibilidade e igualdade, né, entre todos. Então, todo mundo que entra na escola tem que ter as mesmas oportunidades, né, de acesso e de manutenção e de conclusão. Conduta ética na educação, né? Então, essa conduta ética,
né, ela tem que ser mantida durante todo o processo, não esquecendo que uma organização educacional está formando pessoas, cidadãos, profissionais, professores, né, estão formando, né, e aí a conduta ética ela é indispensável em qualquer processo de formação. Segurança e proteção dos dados, aqui é uma coisa bem objetiva, né? Então, todos os dados que você tem ali têm que estar seguros e protegidos. Né? Você está trabalhando com dados pessoais, né? Você tem ali um banco de dados, e esses dados, tanto acadêmicos como pessoais, têm que ser mantidos protegidos em segurança. Beleza? Então, esses são os 11 princípios da gestão. Cada um aí vive dentro de uma organização educacional, ou participa, ou se relaciona, ou trabalha, ou, né, ou estuda numa organização educacional. Qual desses princípios vocês acham que está mais presente na sua escola? Hoje, a realidade. A gente teve 2 apontamentos. Um do Nelilson, que ele disse que é a letra D, aumenta a eficácia, e a eficácia aumentaria a credibilidade da instituição e a qualidade da aprendizagem, tornando os alunos mais qualificados. E a letra A também, que foi pela Joselia. O aluno aprende de acordo com o comprometimento do professor. Assim, os resultados serão bons, porque uma observação do aluno faz com que melhore o aprendizado para uma nova troca de posição. E essa troca de posição seria professor-aluno. Esse aluno será um novo professor. Não, esse aluno será professor para um novo aluno. A tendência é inovar mesmo com o inesperado, como agora, uma responsabilidade de todos. E tem uma coisa que é um princípio também, né, e que eu não sei qual desses aqui representaria melhor, eu acho que talvez no engajamento das pessoas. Como professor, como aluno, né, vou falar como aluno, eu sempre gostei daquele professor que empolgava, né, aquele professor que você via que ele estava ali, que ele gosta daquilo que ele está falando, que ele te empolga, né, acho que todo mundo teve professores assim ao longo da sua vida, que é aquele cara que você quer aprender para ser tão empolgado quanto ele, né? E aí, como professor, eu procuro muito fazer isso. Eu acho que essa parte do engajamento é você entrar na sala de aula, né, querendo convencer o teu aluno que aquilo ali é maravilhoso, que aquilo ali é magnífico. É lógico que isso vai ser muito mais fácil se você acreditar realmente que aquilo ali é maravilhoso, né? Então, aí vem muita parte da vocação e a parte, eu acho que esse engajamento é você... A gente tem muitos exemplos, né? A gente vê aí, às vezes, algum reconhecimento em quem, apesar das adversidades, conseguem mostrar isso, né, para os alunos, conseguem mostrar esse agarro. Eu acho que esse engajamento das pessoas aqui, na minha opinião, ele é importante em qualquer atividade. Mas em uma organização educacional, eu acho que ele é o principal fator, né? E principalmente numa sociedade onde faltam professores, onde a gente precisa o tempo todo convencer alguém a seguir a carreira, a fazer uma licenciatura, né? O nosso papel é meio difícil, mas eu acho que esse engajamento aqui na educação, numa organização educacional, ele é indispensável. Todos são, né? Estão aqui, né? Mas já que aqui está dizendo para escolher um, né? Qual desses princípios está mais... não, está perguntando qual é o mais presente. E aqui está perguntando qual é o que precisa ser reforçado, né? Desses princípios aqui, quais desses princípios vocês acham que precisam ser reforçados na sua organização? Será que as nossas organizações, as nossas escolas, elas estão bem em acessibilidade e equidade? Será que um aluno com necessidades especiais que entrar hoje na nossa escola, ele vai ter as mesmas condições de prosseguir com os estudos dos outros alunos? Será que ele vai conseguir entrar também? Será que nós estamos gerindo bem nossos relacionamentos? Entre servidores, entre alunos e professores? A gente hoje, abordagem do processo, eu acho que é muito pouco trabalhado, né? A gente acaba falando de setores, e quando fala de setores, fala de pessoas. A gente não tem muito uma visão de processo. Isso é uma cultura mais de
de empresa privada, né? E aí, uma outra pergunta aqui para a gente discutir mesmo. Você considera possível uma gestão educacional eficaz sem princípios bem definidos e difundidos? Ou seja, eu não defini bem quais são os princípios da minha gestão educacional, mas aí aquele famoso rapaz da reunião fala, vamos lá, gente, cada um faz o seu melhor. Vocês acham que é possível a gente ter uma boa escola, ter uma boa gestão, sem ter esses princípios definidos? Cada um faz o seu? Sim ou não? A Lia, ela apontou que o que mais precisa ser reforçado na visão dela é que em qualquer instituição a gestão de relacionamento é a gestão de relacionamento, pois os outros quesitos podem depender dela. A própria acessibilidade pode ter uma melhora a partir da gestão entre as pessoas. E a Laís, ela disse que sem princípios iria virar um hospício. A gente, na verdade, o que acontece é que, por incrível que pareça, né, existe uma diferença bem clássica, né, entre gestão e gerenciamento, né? O que a gente tem na maioria das vezes é o gerenciamento. Gerenciamento é simples. Gerenciamento é quando você resolve os problemas que aparecem. Então, o gerente, o que o gerente faz? O gerente resolve os problemas que aparecem. Então, geralmente, quando você chega numa empresa, né, tradicional, deu um problema, cara, peraí que eu vou falar com o gerente. E na escola, o diretor é o gerente. Ah, deu um problema? Peraí que eu vou falar com a direção. Então, você não precisa de um diretor que seja gerente. Você precisa de um diretor que seja gestor. O que é o gestor? É a pessoa que monitora tudo, é o cara que sabe o que está acontecendo, ele tem princípios, ele tem ali uma visão, ele tem uma missão e ele sabe para onde está indo. Ah, vão continuar acontecendo problemas. Um gestor também atua como gerente às vezes, também precisa resolver problemas. Mas o principal é que ele sabe o que está acontecendo, né? Ele tem um plano, ele tem um sistema de gestão. Quando eu falo em sistema de gestão, é um conjunto de ações, de atitudes, de atividades, de ferramentas que te possibilitam saber o que está acontecendo e direcionar para os seus objetivos. A gente vai falar agora, daqui a pouco, em política e objetivos da qualidade. O que é o objetivo? Você precisa começar o ano letivo, o semestre letivo, sabendo o que você quer, o que você tem de objetivo da qualidade para aquele semestre. E o tempo todo você tem que monitorar para ver se aqueles objetivos vão ser atingidos ou não. Né? Então, você precisa de processos, você precisa de um planejamento para atingir os resultados. E não ficar esperando chegar no semestre, no final do semestre, aí não atingir os resultados, olha só. Nunca ia imaginar isso. Não, o gestor não acontece. O gestor está vendo para onde está indo, né? E aí, eu particularmente, eu acho que é um golpe de sorte, 1 em 1 milhão, você ter uma escola, por mais que ela não tenha, gente, isso formalizado, tá? Isso não precisa estar num documento onde todo mundo é obrigado a ler, não. Esses princípios, eles podem ser difundidos, né, de diversas maneiras, né? Então, várias organizações têm seus princípios bem definidos e eles são difundidos, podendo ser ou não documentados. Né? Então, a própria questão de acolhimento, né? A gente vê muito isso agora. É uma coisa que ninguém estava preparado, mas será que a escola tinha um princípio de acolher seus alunos? Né? Nesse momento apareceu. Não era, talvez, um princípio acolher os alunos ali formalizado, mas muita escola acolheu bem esses alunos, acolheu bem as famílias, né? Outras não. Então, esses princípios, eles no caso do nosso campus, né? Tem uma comunidade grande do nosso campus Volta Redonda aí. Eu acho que um princípio nosso que não está documentado em lugar nenhum, mas que ele se comprova sempre, que é a inovação. Então, agora tem, né, tem um núcleo de inovação e tal, mas todo projeto pioneiro, estou falando desde lá de 2012, quando surgiu lá, vamos implementar um sistema de gestão em um campus do FRJ, quem vai ser? Volta Redonda vai ser. A gente foi pioneiro. Vamos colocar lá, fazer pesquisa, vamos... Né? O Volta Redonda sempre está envolvida nesses aspectos de inovação. Né? Hoje tem um núcleo de inovação
Volta Redonda é ativo. Então, acho que esse é um princípio, né? Talvez aquele último princípio lá, cadê? O último princípio não, né? Que seria aqui o benefício potencial de estímulo à excelência e inovação. Eu acho que isso é uma coisa que está né, talvez por ter uma liderança visionária, né? Esse é um princípio difundido muito bem no nosso campus, por exemplo. Né? Mas você precisa ter princípios, né? E esses princípios precisam ser definidos e difundidos. E a norma, ela diz que esses 11 princípios são os mais importantes. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Deixa eu sair aqui do compartilhamento. Falar um pouco aqui com vocês. Bom, então a gente falou agora, nessa nossa primeira hora, a gente contextualizou muito falando da gestão da qualidade nas instituições de ensino. A gente entrou um pouco na norma até agora. Porque a norma em si, ela traz os requisitos, e você fazendo a leitura desses requisitos, vai ver que muitos deles são óbvios, mas que às vezes é difícil de implementar. Né? É difícil colocar em prática. E depende de uma iniciativa, depende de continuidade. Né? E eu vou mostrar daqui a pouquinho o resumo dos principais requisitos da norma, só que eu não vou aprofundar na explicação desses requisitos. Tá? O nosso objetivo aqui não é fazer um curso sobre a norma. Né? O nosso objetivo é ver o que tem de perspectiva com base naquilo que ela coloca ali, para a gente poder repensar as organizações educacionais que a gente está inserido. Né? Como que eu vou repensar a escola que eu trabalho? Como que eu vou repensar o meu papel de aluno, né, dentro dessa escola? Então, a gente ter esse conhecimento, né, do que eu posso fazer, do que eu posso cobrar e de como eu posso enxergar essa escola de uma maneira diferente. Tranquilo? Tranquilo? Bom, vou voltar aqui para a apresentação e vou falar para vocês. Gente, vocês estão muito caladinhos, ninguém está abrindo o microfone, ninguém está falando. Queria interagir mais com vocês. Vou falar aqui dos requisitos, tá? Vou aproveitar aqui. Falar de norma sempre é chato, né? Dar aula de norma, falar de norma. A gente fala. Slide 10. Bom, então, gente, para entender a norma, sistema de gestão na organização educacional, basta a gente entender essa figura. Né? Eu já vi que alguém falou aí no chat do famoso ciclo PDCA, né? PDCA. Planejar, fazer, checar e agir. Eu não gosto muito dessa tradução, não, tá? Eu participei do grupo, né, que fez a adaptação dessa norma. Eu queria manter o PDCA, mas em português, que era planejar, desenvolver, conferir e aperfeiçoar. Né? Então, porque se agir, você está agindo o tempo todo, né? No inglês, o original do inglês aqui é aperfeiçoar, né? Então, seria planejar, desenvolver, executar, realizar, conferir, verificar, monitorar, e aqui aperfeiçoar, né? E até um tempo se falava aqui em agir corretivamente, será? Enfim, tudo acontece, gente, seguindo o ciclo PDCA. O ciclo PDCA é uma das expressões, né, uma das ferramentas mais sólidas da gestão da qualidade, porque ele se aplica em qualquer coisa. Né? Vou fazer compras. Você começa planejando, olha no armário o que está faltando, tem que comprar produto de limpeza, coloca na listinha, tem que comprar, vai fazendo a sua listinha. Aí você pega o carro, né, pega o ônibus, vai para o mercado, aí pega o carrinho, aí começa a colocar as coisas da listinha.
Ah, mas a pipoca está barata, está na sua listinha? Não, vou colocar assim mesmo. Ah, mas está na oferta do compre 10 nuggets e leve 12, vou colocar. Então, você vai realizando o seu planejamento. Quanto mais fiel ao seu planejamento for a sua realização, na hora de você conferir, passei no caixa, meu Deus do céu, a compra deu 300 e tantos reais. Eu achei que eu ia gastar menos. Ou então, planejei gastar 200, gastei 200. Por quê? Vai depender de como a sua realização foi fiel ao seu planejamento. Se o seu planejamento foi bom, né? Também não adianta você fazer uma lista de 30 itens e ir no Royal hoje achando que vai gastar 200 reais. Então, se o seu planejamento foi coerente, e se você faz aquilo que foi planejado, na hora de conferir, você vai ter resultados satisfatórios. E aí, você, na hora de aperfeiçoar aqui, você vai aperfeiçoar pontualmente. Agora, se eu sair comprando tudo, tá no encarte, o locutor falou, corri lá, peguei, fiz no carrinho, chegou aqui, a conta deu o dobro do que eu imaginava. Você vai ter que aperfeiçoar esse processo. O que eu vou fazer? Olha, não vou fazer compra com criança. Criança enche o carrinho de coisa. Não vou fazer compra com fome. Senão eu vou comprar um monte de coisa que eu quero comer e chego em casa e não sei o que fazer com aqueles 12 pacotes de nuggets. Né? E aí eu vou criando estratégias para na próxima vez que eu fazer compra, eu vou fazer melhor. Né? Vou fazer uma lista mais completa e esqueci de colocar sabão em pó na lista. Por quê? Porque eu não fui lá no armário de produtos de limpeza conferir como é que estava o sabão. Então, eu vou aperfeiçoando e cada vez eu vou fazendo compra melhor. Vai chegar um dia onde eu vou listar tudo que eu preciso, eu vou no mercado, só vou comprar o que está na lista, vou passar no caixa, vou pagar mais do que eu imaginei, que a gente sempre paga mais do que imaginou, mas vou ter pouquinha coisa para aperfeiçoar aqui. Gente, isso vale para qualquer coisa. Né? E numa instituição de ensino, nós temos, né, sempre nossos períodos de planejamento. Todo mundo coloca lá no calendário, os primeiros dias do semestre é planejamento. Aí a gente passa lá o bimestre todo, ou o semestre, né, fazendo as atividades, fazendo exercício, passando lista, dando aula. Aí chega a época do conselho final ou do fechamento de nota, que é a hora de verificar. E aí, muitas vezes, a gente não tem o que foi planejado aqui. Por quê? Porque esse processo ele não teve uma gestão eficiente, a gente foi deixando acontecer. Ou porque o que eu fiz não estava aderente com o planejamento. Ou o meu planejamento não foi bom, não foi um planejamento que levou em conta outros fatores. Né? E muitas vezes eu fico errando em ciclo, todo semestre eu erro igual. Por quê? Porque eu não faço esse aperfeiçoamento. Eu não faço uma crítica do que deu errado e proponho soluções para, da próxima vez, dar certo. Então, ciclo PDCA, ele aplica muito bem numa organização educacional, porque a organização educacional normalmente também roda em ciclos. Né? Eu tenho lá o semestre letivo, ou eu tenho o ano letivo, é um ciclo. Então, eu tenho a oportunidade de, a cada ano letivo, de a cada semestre letivo, fazer um semestre melhor do que o anterior, se eu seguir o meu planejamento, o meu PDCA. Então, para eu planejar bem, né, a norma, ela tem um requisito, tá, e aqui a liderança no meio, tá, gente? A liderança, né, é um princípio. Quem é a liderança? É o cara que dá palpite em todas as etapas, no planejamento, na operação, na avaliação de desempenho, na melhoria. A norma cria capítulos para cada uma dessas coisas, tá, gente? O plano, planejar, a norma tem um capítulo de planejamento. Para o fazer, para o operar, a norma tem um capítulo de fazer. Para o 9, que é o conferir, né, a norma tem um capítulo de avaliação de desempenho. E para o aperfeiçoar, a norma tem um capítulo de melhoria. A norma tem também um capítulo que fala dos setores de apoio, né, que é o capítulo 7. Então, a norma, gente, ela fala das coisas, ela fala, né, do que é o sistema de gestão, ela fala do papel da liderança, como eu faço um planejamento, qual é os meus recursos que eu preciso nos setores de apoio, como que eu desenvolvo aqueles processos educacionais, como que eu avalio esse desempenho e como que eu melhoro esse desempenho. Então, se eu conseguir fazer um sistema de gestão que contemple essas 4 tarefas básicas, planejar, fazer, avaliar, conferir e aperfeiçoar, tendo uma liderança, né, um gestor que faça isso tudo correr bem, eu vou conseguir transformar as minhas entradas, né? O que é entrada? É o que eu tenho. Eu quero
fazer um semestre letivo. Eu tenho que entender a organização e o contexto, eu tenho que entender que as verbas vêm de Brasília, eu tenho que entender que essas verbas geralmente são liberadas no final do ano, outubro, novembro. Eu preciso saber que, às vezes, não vai haver verba, eu vou ter que trabalhar com o que eu tenho. Eu tenho que entender as necessidades e expectativas das partes interessadas. O que o meu aluno quer desse semestre? O que as empresas da região querem? O que o empregador, né? Eu estou formando um aluno, no nosso caso, a gente está formando sempre um profissional, né? A gente não é uma escola só de ensino médio, né? Porque se for uma escola só de ensino médio, ela precisa saber o que a comunidade quer desse aluno. No nosso caso, a gente precisa saber o que o empregador, né, quer desse aluno. A gente forma profissionais. Eu tenho que entender o que o aluno quer, o que a comunidade espera, o que a prefeitura espera, o que o governo espera, o que as famílias esperam. Então, as partes interessadas, próxima coisa que a gente vai falar de partes interessadas, tem que entender o que elas precisam, o que elas esperam do meu semestre letivo. Eu tenho que entender quais são os requisitos dos alunos e outros beneficiários, e eu tenho que determinar o escopo do meu sistema. O escopo do sistema é o que eu vou fazer, né, bem delimitado. Então, sabendo tudo isso, eu planejo o meu semestre letivo. E aí eu crio as melhores práticas pedagógicas, eu crio um plano de aula abrangente, eu crio dinâmicas de ensino, de avaliação, eu executo tudo isso que eu planejei. Então, aqui, ó, tem que ter um planejamento antes. E aí, o tempo todo, eu estou perguntando às partes interessadas, e aí, o que você está achando? O que pode melhorar? O que você acha que não foi legal? O que você acha que foi bom? E a partir desse feedback, a gente vai aperfeiçoar e vai planejar melhor a próxima vez. Se isso tudo acontecer, eu vou ter os resultados do meu sistema de gestão. Então, SGOE é Sistema de Gestão de uma Organização Educacional. Então, eu vou ter os resultados que eu quero. Quais são os resultados que eu quero? Satisfação dos alunos, satisfação dos outros beneficiários. Eu vou ter produtos e vou ter serviços de qualidade, né? Um serviço educacional, né? Ou um produto. A gente só pode diferenciar produto de serviço. Por exemplo, produto. O grande produto do processo educacional é o diploma, né? Então, o produto é aquele diploma lá bonitão, com brasão, assinado pelo reitor. Então, isso é um produto. E o que é um serviço? É a sua aula, né? No nosso caso aqui, essa Sematec, né? Fazer uma semana de ciência e tecnologia, falar de pesquisa com os alunos. Isso tudo são serviços, né? Serviços é o que a gente está trocando ali que não é palpável, né? E o produto é aquilo, né? Um documento, uma declaração, um diploma, tá? Uma vez falaram, então o produto de uma organização educacional é o aluno. Não, gente, o aluno não é produto de maneira nenhuma. O aluno, ele é uma parte interessada importantíssima, né? O produto é o ensino, né? É o ganho de aprendizado, né? E aí seriam serviços, né? Mais serviços no caso. Então, entender esse esquema é indispensável para eu entender como eu tenho um sistema de gestão numa organização, né? E olhando aí para o PDCA, fica uma pergunta. O PDCA, ele pode trazer benefícios aos processos das organizações educacionais, ou seja, o PDCA ele se aplica em escola, ou ele é apropriado apenas para processos de empresas privadas, só processos de produção? Sei lá, a Volks, a Samsung, o Lasanha Sadia. Vocês acham que isso aqui pode ser usado numa organização educacional? Ou o PDCA é uma coisa feita para fábrica, para produzir produtos, e quando está formando gente, não funciona, é diferente? O que vocês acham? Opiniões favoráveis e contrárias? Pode abrir o microfone, eu ouvi a voz de ninguém. Eu acho que o ciclo PDCA pode ser adotado pelos professores, porque às vezes o método de ensino deles não funciona bem, aí eles têm que mudar para um que adapte à turma. Então, isso vale principalmente para a relação da aula, né? Na minha aula aqui, né? Eu, pelo menos, tento fazer tudo isso aqui na minha aula, né? Pergunto para o aluno como é que está indo, o que ele acha, se dá para mudar, negocia, e da próxima vez eu já vou planejar
de uma maneira diferente, né? E isso vale... A Susan disse que acho que pode sim. Que pode ser usado numa lição educacional. Isso pode ser usado em qualquer coisa, né? Eu dei um exemplo aqui de fazer compra, né? Eu dei um exemplo de um PDCA para fazer compra. Você pode fazer 1001 PDCAs para qualquer coisa. Né? Por quê? Porque a vida basicamente é planejar, fazer, avaliar, né? Conferir o que deu certo, o que deu errado e tentar fazer melhor da próxima vez. Nem todo mundo faz essa parte de tentar fazer melhor da próxima vez. Se Deus seria que todo mundo fizesse. Né? Então, vejo que deu certo, que deu errado e tento fazer melhor da próxima vez e vou fazendo melhor. Por isso que a gente fala de ciclos, né? De ciclo PDCA. Ciclo quer dizer que cada PDCA que eu faço é melhor do que o anterior. Por quê? Porque tem que ser melhor do que o anterior. Porque se eu estou aperfeiçoando, se eu estou agindo para que eu tenha resultados melhores, né? Eu tenho que garantir a melhoria contínua. Lembra que um dos princípios é a melhoria? Né? Então, está aqui, ó, eu preciso melhorar. Eu preciso fazer melhor. E, para isso, existe um sistema de gestão. Gente, então... Sim, o Nelson disse que o PDCA pode ser aplicado não só nas organizações educacionais, mas também nas indústrias, empresas e até mesmo no dia a dia de todos. É uma ferramenta de gestão mais completa que existe. E, depois disso, ainda pode se aliar o PDCA com o 5S. E a Lia Maria disse que pode ser usado em qualquer tipo de empresa, até questões pessoais. Assim, é um princípio de gestão, né? Ele tem mais de um pai, ele é atribuído a dois pesquisadores. Eu acho que, na verdade, isso aqui alguém só colocou no papel uma coisa que é natural, né, do ser humano. Né? Quer dizer, uma coisa que acontece sistematicamente. Não vou dizer que é natural, mas acontece sistematicamente. E pode ser usado, né? E os sistemas de qualidade da ISO, toda norma que é para sistema de gestão da qualidade, a ISO usa essa filosofia do PDCA. Então, a estrutura dos capítulos da norma é baseada no PDCA. Ela fala de liderança, do papel de quem coordena, fala dos recursos, fala do planejamento, de como você opera, né, avaliação de desempenho e melhoria, porque esse ciclo, né, eu vou falar aqui dos requisitos, né, então, mas antes de falar dos requisitos, eu vou aliar com isso, né, o planejamento, ele precisa que eu entenda as necessidades e expectativas das partes interessadas. Gente, necessidade é aquilo que eu tenho que fazer. Se eu não fizer, se eu não atender as necessidades, eu não estou sendo eficaz. Né? Agora, a expectativa é aquilo que é bom eu fazer. É bom eu atender a expectativa, né? Porque aí eu vou estar sendo eficiente. Né? Então, eu preciso, quando a gente fala em eficácia e eficiência, eficácia é fazer aquilo que você estava determinado a fazer. E eficiência é fazer aquilo que você estava determinado a fazer, gastando, né, com o mínimo de recurso. Né? Ou seja, ter mais resultado com menos recurso. E não dá para falar de sistema de gestão da qualidade em organizações educacionais sem isso aqui. Ó. Isso aqui é o mais importante, né? Foi o ponto-chave quando eu estava lá, na época, pesquisando, escrevendo a dissertação para falar. Tudo que existe num sistema de gestão da qualidade tem por objetivo atender às expectativas do cliente. Então, eu vinha lá da indústria, né, onde era bem claro o cliente. Se era um produto, quem é o cliente? É o cara que compra o meu produto. Se era um serviço, quem é o cliente? É o cara para quem eu estou prestando aquele serviço. Né? Ah, beleza, eu sou uma escola. Quem é o cliente? Putz, aí eu não sei quem é o cliente. Ah, o cliente é o aluno? Não, talvez não. O cliente é o pai do aluno? Ah, o cliente não. Eu durante um bom tempo, eu pensei que o cliente era quem iria contratar o meu aluno. Na verdade, eu estava ali, o aluno era uma matéria-prima que entrava no meu processo para transformar num produto que era o que o meu cliente, que era o empregador, gostasse. Né? Eu simplesmente transportei a lógica de um processo produtivo para a escola. Não, entra aqui o aluno, que não sabe um monte de coisa, a empresa quer que ele saiba essas coisas. Eu vou pegar a matéria-prima aluno, vou pegar a matéria-prima professor, que quem sabe aquilo que o aluno não sabe, eu vou juntar essas duas matérias-primas, aluno que não sabe, professor que sabe, e no final eu vou ter um monte de aluno que sabe aquilo que a empresa quer que ele saiba, e o meu cliente
o empregador vai contratar esse aluno, vai comprar esse meu produto. Então, essa é uma lógica aqui que durante um tempo funcionou, mas ela é uma lógica simplista, porque eu estava olhando só do ponto de vista prático, que é o que o cliente, né, quem vai contratar o meu aluno, quer comprar, que é o aluno que sabe aquelas coisas. Só que acaba ficando um monte de parte interessada de lado. Né? Então, num processo educacional, que é um processo humano, né, que quer trabalhar com gente, quer trabalhar com informação, eu preciso ouvir e entender as necessidades e expectativas de todas as partes interessadas. Então, eu acho que tem os alunos, né? Então, os alunos podem ser estudantes, pupilo, aprendizes, né? O Senai tem lá a filosofia dele de trabalhar com aprendiz. Né? Algumas empresas também trabalham com aprendizes, né? Aprendiz geralmente é o cara que está ganhando para aprender, né? Que está ganhando para... está recebendo algo para estudar. Então, é o cara que quer ganhar conhecimento, que quer aprender, que quer aumentar seu conhecimento. Só que tem outros beneficiários. Tem o governo, né? O Ministério da Educação, não importa se eu sou uma instituição pública ou privada, eu tenho regras para seguir. Então, o governo é interessado em todas as instituições de ensino. O mercado de trabalho, sim, né? O mercado de trabalho. Ele vai contratar esses estudantes, esses alunos. Então, eu preciso ouvir e entender o que o mercado de trabalho quer. Não adianta eu formar um aluno excelente, mas eu não dei a ele habilidades que o mercado desejava. Então, ele vai ser um aluno que eu acho que está ótimo, o mercado vai olhar para ele e não contrata. Ele vai ser um desempregado. Por quê? Porque no meu processo eu não considerei as necessidades e expectativas do mercado de trabalho, que é um beneficiário importante. Pais e responsáveis, família, né? Então, isso principalmente nos alunos menores, né? Eu estou trabalhando com ensino infantil, fundamental, médio. Os pais e responsáveis também são beneficiários. Né? A escola tem uma relação de cumplicidade aqui, de compartilhar expectativas com pais e responsáveis. Né? Bom, então eu tenho aqui o aluno, tem o governo, o mercado de trabalho, pais responsáveis, e tem também as pessoas que trabalham na escola. Né? Porque uma escola, uma instituição de ensino, ela é feita de pessoas. Eu tenho empregados, né? Tem aquelas pessoas que sejam contratadas, concursadas, tem quem trabalha ali na escola, eu tenho os voluntários também, né? Então, os estagiários, então, as pessoas que trabalham ali na escola, que estão ali para desenvolver essa atividade, eles são interessados na minha organização educacional. Eles estão interessados que ela tenha um sistema de gestão bom. Né? E a gente tem ainda as organizações educacionais, né? Então, tem várias organizações públicas ou privadas, ou ONGs, que são interessadas na educação, né? Eu tenho também a sociedade, né, e a mídia, então tem lá a relação toda, como a sociedade enxerga a minha organização educacional, né? Em alguns casos, eu tenho aqui provedores externos. Provedor externo é quem põe dinheiro, quem banca, né? Isso tudo aqui tem um custo. Então, quem coloca dinheiro nessa organização, ele está interessado. Né? Se for uma organização privada, ele tem os acionistas. O nosso provedor, basicamente, ele é o governo, né? O governo federal, no nosso caso. Tem parceiros comerciais. Esses parceiros comerciais são empresas que apoiam, que patrocinam, ou que têm contratos, né, com a organização de ensino. Então, muitas vezes, você tem parceiros que têm uma relação econômica com a sua escola e ele também é interessado. E ex-alunos, né, também são partes interessadas. Os ex-alunos, no final de contas, eles são o resultado dos seus PDCAs anteriores, né? Então, você tem que estar ali com contato com esses ex-alunos para eles darem para você o feedback, né? O que ele acha que deu muito certo na formação dele, o que ele acha que não deu tão certo na formação dele. Ele está o tempo todo, como parte interessada que aqui, ó, te dando subsídios para o planejamento. Então, a gente ouve muito o ex-aluno, né? Então, às vezes, o ex-aluno fala, cara, eu precisei muito usar a parte de eletrônica industrial. Poxa, aí no curso eu não vi quase nada de eletrônica industrial. Cheguei lá na CSN, o cara me deu um monte de circuito de potência para trabalhar. Pô, passei apertado lá. Então, no meu próprio PDCA, eu vou pensar, gente, será que eu preciso mexer na grade do curso? Será que eu preciso colocar uma disciplina de eletrônica industrial aqui?
Né? Por quê? Porque eu preciso da satisfação desse aluno e dos outros beneficiários, né? Talvez a empresa não tenha ficado tão feliz, tão satisfeita de contratar um aluno que não sabia aquela coisa ali, que ele achou que ele soubesse, que acha que ele precisava saber, ele não sabia, né? Então, eu tenho que olhar para essa parte interessada, tá? Então, é muito importante a gente ter o tempo todo esse olhar de que a escola, né, não tem que fazer o que o aluno quer ou espera. Nem só o que o governo quer ou espera, nem só o que o mercado de trabalho quer ou espera, nem só o que o pai quer ou espera, nem só o que os empregados querem, né? Nem só o que vai sair na mídia, né? Nem só o que o acionista quer, no caso de uma instituição privada, né? E também nem só o que o ex-aluno quer, né? A gente precisa ter um equilíbrio, né? E entender tudo que essas partes todas querem para entrar no meu planejamento. Então, quanto mais entradas eu tiver no meu planejamento, mais condições eu vou ter de planejar um processo educacional que seja eficiente, que seja capaz de me dar, na hora de avaliar, falar, cara, ó, consegui atingir os resultados de satisfação do aluno, as empresas estão elogiando, a comunidade está todo mundo feliz com o impacto social que eu estou causando, estou fazendo programas que atendam a comunidade no entorno, estou pesquisando, estou fazendo inovação, tenho um projeto de pesquisa, estou dando bolsa, que é um auxílio social para os meus alunos se manterem na escola. Então, isso só vai acontecer quando isso aqui estiver rodando redondinho. Não vai ser no primeiro ciclo, não vai ser no segundo, não vai ser no terceiro. É um processo contínuo de evolução. E é isso que a norma fala. Tudo que está dentro desses quadradinhos aqui são só requisitos que eu tenho que fazer para tudo isso funcionar. Quando a gente fala em sistema de gestão da qualidade, o requisito é o menos importante. O mais importante é a filosofia. É você ter isso aqui funcionando na sua cabeça, ter essa visão do seu sistema de gestão como um todo. Então, desde quando você está lá apontando o que é desejado, o que é necessidade, e desde você saber como que está a percepção dos envolvidos naquilo ali. Como que as pessoas estão sentindo o resultado da escola, né? Como que os alunos estão sentindo, né? Como que o aluno lá do 7º período da automação, o aluno que pega o diploma lá na física, na matemática, na tecnologia, na eletrotécnica, como que ele enxerga esse processo desde que ele entrou aqui, né, fez o concurso, passou todo felizinho, que ele tinha necessidades e expectativas, como que ele enxerga o resultado desse processo? Né, são ciclos demorados. Um aluno entra aqui, o mínimo que ele sai aqui é 1 ano e meio, se for na metodologia. Né? No caso aí da automação, 3 anos e meio. No caso da licenciatura, 4, 4,5, 5, né? Que é o tempo que ele leva para percorrer esse ciclo. Né? Ele está aqui, semestre após semestre, rodando, e ele passa por vários ciclos PDCAs ao longo da formação dele. Então, até transformar uma entrada, né, que é a expectativa e a necessidade, numa saída, que é a satisfação, que é, né, a realização dessas partes interessadas, pode levar um tempo maior. Né? Tranquilo, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa das partes interessadas? Né? Quais são as reflexões que você faz a respeito dessas partes interessadas que eu apresentei aqui? Vocês acham que alguém ficou de fora? Ou vocês acham que tem alguém aqui que não tem nada que se meter no meu sistema de gestão? Como que vocês avaliam, né, essas partes interessadas como sendo importantes para eu planejar o que fazer dentro da minha escola? Pode falar, pô. Ninguém? Não acredito. No chat, alguém? Por enquanto ainda não. Oi? Por enquanto ainda no chat ninguém mandou. Tá. Então, gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode interromper a qualquer momento. O que eu vou fazer agora, bem rapidinho, é só desdobrar essa estrutura
nos capítulos da norma. Mas eu vou passar bem rápido. O que a norma pede é só para a gente ter uma ideia mesmo, gente. Pelo amor de Deus, ninguém vai sair daqui hoje sabendo o que a norma pede de requisito. Né? Como eu falei, o que a gente quer é despertar o olhar para o que é importante dentro do sistema de gestão de uma escola, de uma organização educacional. A gente tem que sair daqui hoje percebendo coisas que a gente não via e que são importantes para eu ter uma escola melhor, certo? Não quero que ninguém saia daqui implementando sistema de gestão na qualidade, na escola, querendo certificar. O objetivo não é esse. O objetivo é despertar o olhar de coisas que até então a gente não tinha percepção e que hoje vão ver que é importante. Então, essa figura aqui, que é de como o sistema de gestão da qualidade está estruturado, ela se desdobra em requisitos. Né? Então, o primeiro requisito lá que a gente falou é liderança e comprometimento. Né? A liderança e comprometimento, gente, está nos cargos de direção, coordenação, supervisão. Então, quem é líder, ele tem que ter responsabilidade pela eficácia, ou seja, a escola tem que ser eficaz, ela tem que formar alunos que saibam, né? O aluno tem que sair da escola sabendo aquilo que eu planejei ensinar para ele. Eu tenho que tomar cuidado com a educação para necessidades especiais. Então, uma escola que não é inclusiva, ela está pecando nesse aspecto de liderança. Né? Os líderes têm que colocar isso em prática. Eu tenho que estabelecer, comunicar e manter uma política educacional. O que é essa política educacional? É aquilo que eu quero. Né? Todos os trabalhadores, os alunos, quem está na escola tem que saber o que eu espero. Eu quero ter inovação, eu quero ter ensino, eu quero ter atividades sociais, culturais. O que eu quero? Isso tem que estar na política. E a liderança tem que definir responsabilidade e autoridade. Quem faz o quê? Quem pode fazer o quê? Quem tem a responsabilidade por o quê? Sem definir responsabilidade, sem definir autoridade, nada anda. Então, o líder não é aquele que faz tudo. O líder é aquele que dá autoridade para as pessoas fazerem e que dá responsabilidade por essas ações. Né? Então, aquele líder, aquela pessoa que é centralizadora, que quer conferir tudo, ele é um péssimo líder. Mas fulano é criterioso, ele olha os serviços de todo mundo, ele vai para a secretaria, pega a declaração por declaração e vê se está certo. Pô, esse cara não é um bom líder, porque ele não deu responsabilidade e autoridade para as pessoas fazerem. Provavelmente o serviço não vai andar, provavelmente uma declaração vai ficar 2 semanas lá esperando o fulano, o líder ou o utilize olhar e ver se está tudo certo. Né? Então, o aspecto da liderança envolve, né, também definir essas autoridades e responsabilidades. Então, se eu tenho liderança e comprometimento, alguém quer falar? Licença, eu só vou ressaltar um ponto que o Nerilson ele colocou no chat. Ele falou que acha que todos são importantes, talvez tenha mais importante do que outro, dependendo da filosofia da organização educacional. E você está falando das partes interessadas? Isso. Ah, sim. Você vai sempre dar um foco maior, né, dependendo de qual tipo de organização educacional é, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, o Senai hoje ele faz cursos por demanda, né? Ou seja, a CSN pede para o Senai fazer um curso tal. Então, quando o Senai olhar para partes interessadas, ele vai olhar muito para o empreendedor, que é o cara que contratou aquele curso, né? Então, eu acho que isso vai variar muito de organização para organização. Tá? Mas o papel da liderança, gente, ele é importantíssimo, tá? Se eu não tiver liderança e comprometimento, dificilmente as coisas andam, porque eu vou depender da boa vontade. Depender da boa vontade nunca é bom. É muito bom ter boa vontade, trabalhar com pessoas que tenham boa vontade. Mas eu não posso depender só da boa vontade. Né? Porque aí, depender só da boa vontade, eu vou contar com a sorte. Né? Como eu falei aqui, definir responsabilidade da autoridade. Bom, então, eu preciso de liderança, né? E eu preciso de planejamento. Gente, nada acontece sem planejamento. Tá? Se aconteceu algo sem planejamento, é sorte. A gente aqui não está falando de sorte. A gente está falando de planejar, de abordar os riscos e oportunidades
né? O que eu tenho de risco de dar errado, o que eu tenho de oportunidade para explorar? As funções-chave, né? O que é a função-chave? São as funções mais importantes. Então, se eu estou falando de uma escola, provavelmente as funções-chave é aula, né? É sala de aula, é ensino, né? A gente até fala muito do ensino, pesquisa e extensão, né? Então, eu tenho que ter projetos de pesquisa, eu tenho que ter ações com a comunidade, eu tenho que ter cursos, tal. São funções-chave, eu tenho que ver todos os riscos e oportunidades, nos diferentes níveis e nos processos pertinentes. Então, sempre tem que ficar de olho no que eu tenho de risco de dar errado e no que eu tenho de oportunidade para fazer. Planejar é estabelecer objetivos e como alcançá-los. Então, não é igual... Né, eu não posso fazer o objetivo, eu vou perder 10 quilos até março. Né? Eu até preciso desse objetivo mesmo, estou pensando seriamente em implementar. Mas eu tenho que planejar como alcançar. Eu fico pedindo iFood, hambúrguer, batata frita, direto, como é que eu vou alcançar meu objetivo? Aí virou um objetivo sem fundamento. Toda vez que eu planejo um objetivo, que eu estabeleço um objetivo, eu tenho que planejar como alcançá-lo, né? E tenho que planejar mudanças. Então, toda vez que ocorre mudança, gente, eu tenho que planejar mudança. Como que eu vou alcançar o meu objetivo aqui? Eu vou comer mais salada, eu vou parar de comer besteira ao longo do dia, não vou comprar biscoito, vou parar de tomar Coca-Cola. Então, eu tenho que planejar essas mudanças, né? Não adianta eu falar, vou parar de tomar Coca-Cola. E aí eu vou no mercado e compro 2 garrafas de Coca-Cola e deixo lá na geladeira. Né? Vou fazer uma mudança sem planejar? Não tem jeito. Então, tudo tem que estar planejado para a gente poder alcançar lá. Tá? Então, abordar risco, estabelecer objetivos e planejamento, né? E planejar as mudanças que eu preciso. Tá? A mudança não acontece do nada. Mudança, principalmente mudança de cultura, né? A gente falou que um dos princípios lá é ter uma cultura de melhoria. Mudanças, principalmente de cultura, levam tempo, né? E gasta esforço. Bem, falando das atividades de apoio, toda organização educacional precisa de apoio. O que são apoio? São atividades de suporte. Eu tenho que ter recursos, gente, humanos, né? Tem que ter pessoas, servidores, funcionários, trabalhadores, motivados, engajados, conscientes. Né? Eu tenho que ter instalações, né, físicas, tem que ter sala de aula, tem que ter ventilador, tem que ter data show, sei lá, tem que ter. Estou falando que são coisas que eu vou olhar que, né, não adianta eu chegar, querer dar um curso de automação com quadro negro e giz. Como que eu vou dar um curso de automação com quadro negro e giz? Se não tem equipamento, se não tem sensores, se eu não tenho atuadores, não tem como, né? Eu preciso de recursos. Ambiente adequado para o bem-estar geral. Gente, isso aqui é ambiente acolhedor. Isso aqui é você ter instalações, né? Você ter lá um pátio, né? Uma Grécia com as mesinhas, ter uma cantina. Então, você precisa ter um ambiente adequado para o bem-estar, né? Você tem que ter recursos para monitoramento e medição, ou seja, você tem que saber os resultados que você está alcançando e você precisa de conhecimento organizacional, né? Algumas escolas, eu acho que isso tem acontecido mesmo, mas às vezes era comum chegar tá chegando aí fulana vai ser a diretora da escola. Mas a fulana nunca botou o pé na escola, não conhece o professor, não. Como que ela vai ser uma liderança efetiva sem esse conhecimento organizacional? Esse conhecimento organizacional é importante, né? Até para você ter um ambiente adequado para o bem-estar e tal. Então, isso são atividades de apoio. Além disso, você tem que determinar a competência das pessoas que trabalham. Então, as pessoas que trabalham numa organização educacional, elas têm que ter educação, né, formação, treinamento e experiência para fazer a coisa bem feita. Né? Então, você tem que ter um trabalhador, né, que seja capaz, né, você tem um recurso humano adequado. Tem que ter conscientização o tempo todo, comunicação. Então, os meios de comunicação são uma atividade de apoio importantíssima, ou seja, todo mundo tem que estar sabendo das coisas, comunicado, né, consciente do papel dele, consciente de como que vai rodar aquele PDCA, e os processos pertinentes têm que ser documentados. Tá? Então, não existe nenhuma atividade educacional, por exemplo, sem documentação. Se eu não sei qual foi a nota dos alunos da turma tal, da disciplina tal no semestre, como é que eu vou fazer o histórico depois desse aluno?
né? Então, eu preciso ter documentações que garantam, né? Até a gente vai falar depois, a rastreabilidade disso, tem que ter disso. Tá? E aí, entrando na operação, né? A operação, basicamente, eu vou planejar e vou dizer os controles que eu tenho, né? Vou colocar quais são os requisitos. Gente, os requisitos é o que eu espero. O que o aluno e os outros beneficiários têm de requisito? O que eles esperam? Como que eu vou passar para todo mundo, apresentar um plano sobre esses requisitos? E eu tenho que comunicar essas mudanças. Então, eu tenho que saber o que as partes interessadas querem. Se eu, como professor, chego em sala de aula para dar uma aula, sem saber o que as partes interessadas querem, para falar só do que eu acho importante, tem chance de eu acertar, tem chance de eu errar. Né? Então, eu preciso conhecer aquilo que é requisito do meu serviço educacional. A minha aula, ela tem um propósito, ela precisa atingir um objetivo. Eu tenho que ter um plano de curso bem feito, né? Eu tenho que ter um projeto pedagógico bem claro. Então, os meus serviços educacionais, eles precisam se adequar àquilo que foi documentado, aquilo que foi planejado, né, como sendo importante. Então, eu tenho, né, o projeto, né, que seria lá a parte do meu planejamento. Determinar as entradas dos serviços, o que eu preciso saber. Determinar como que eu vou controlar isso aqui com a minha aula. Né? Como que eu vou definir e buscar os resultados. Como que eu vou assegurar os serviços adequados. Como que eu vou desenvolver os currículos. Como que eu vou desenvolver as avaliações. Como que eu vou fazer esse controle. Então, tudo isso aqui é parte da minha operação. Né? Quais resultados eu vou ter. Né? Então, eu tenho que controlar os meus processos para quê? Para assegurar que eles estejam conformes, para me comunicar com as partes externas, né? Me comunicar com as empresas, com a comunidade. E depois de operar, eu tenho que entregar esses produtos e serviços. Então, eu tenho, ok, eu vou fazer a admissão de aluno, então o processo de entrada lá, eu só vou entregar um produto ou um serviço bem feito se eu tiver um controle de entrada. Né? Então, o aluno que entra, eu tenho que ter informações de pré-admissão, eu tenho que deixar bem claro quais são as condições para admitir. Né? Então, não adianta eu admitir um aluno que quer ser ator num curso de eletrotécnica. Né? Então, o cara não pode entrar no curso de eletrotécnica querendo ser ator. Né? Eu não estou colocando condições de admissão, ou não estou pegando essas informações pré-admissão que vão possibilitar o sucesso. A chance desse cara sair sem atingir os seus objetivos lá no final são muito grandes. Né? Então, eu tenho que estabelecer processos para ensinar, facilitar a aprendizagem. Esse é o termo que eu queria lembrar lá no início. Facilitar a aprendizagem. E o apoio administrativo. Então, mas geralmente as escolas estão focadas em ensinar. Nossa, professor quer ensinar. Ele quer dar aquela aula que ele acha boa. E ele quer fazer... Então, o ensinar é o que já está na cultura da escola. Agora, o facilitar a aprendizagem é um desafio. A gente precisa de processos para facilitar a aprendizagem. A gente tem que estar o tempo todo atento, né, em tornar essa aprendizagem mais acessível, principalmente quando eu tiver pessoas com necessidades especiais. Né? Eu tenho que ter avaliações também nesse contexto e reconhecimento da aprendizagem. Então, não adianta eu chegar lá, ensinei, dei a aula, cheguei lá, dei a prova. Então, eu ensinei e avaliei. Mas eu não estou preocupado em facilitar a aprendizagem e muitas vezes eu não estou preocupado em reconhecer a aprendizagem avaliada. Ou seja, o professor dá a prova e dane-se. Ele não dá uma vista de prova, não faz uma correção, não revisa aqueles tópicos que a turma foi mal na prova. Então, isso aqui, facilitar a aprendizagem e reconhecer a aprendizagem avaliada são pontos importantíssimos dentro da gestão educacional que todo bom professor ele está o tempo todo atento para isso. Então, gente, aí quem é professor, quem foi professor, pode exercitar muito, né? É um processo. Né? Como que eu vou facilitar a aprendizagem do meu aluno? Como que eu vou usar a avaliação, né, aquela aprendizagem avaliada, para melhorar isso? Como que eu vou reconhecer os pontos que ele foi bem, os pontos que ele foi mal? Então, isso é importante dentro do meu processo de ensino. Né? E aqui ele tem um capítulo falando só da educação para necessidades especiais.
Tá bem? Já falei muito de educação para necessidades especiais, né? Acessibilidade do processo, preservação da propriedade, isso aqui quase não existe, né? Então, se numa escola, como que eu preservo a propriedade das classes interessadas? Então, como que eu mantenho a integridade do material do aluno? Se o aluno tem um armário? Como que é o controle de acesso? Então, isso aqui é uma questão bem prática. E aqui é importantíssimo, proteção e transparência nos dados. Então, tem que ter transparência nos dados. Gente, o aluno tem que saber a nota dele. O aluno tem que ver a prova dele. O aluno tem que ter a oportunidade de olhar para o instrumento avaliativo e ver o que ele errou, o que ele acertou. Né? Isso está dentro da transparência dos dados. Porque infelizmente, ainda existe professor que é mandinar, né? Que é o cara que chega lá, a nota brota no diploma, lá no boletim, e o aluno não sabe nem de onde saiu aquela nota. Isso é inadmissível. O aluno tem que ter a plena consciência de como que aquela nota foi construída, qual a pontuação que ele teve em cada instrumento avaliativo. Ele tem que concordar com aquela nota, né? E controlar as mudanças e alterações. Aqui é a parte da liberação, né? Eu preciso determinar quem é que pode liberar o documento. Quem pode assinar uma declaração? Quem é que pode assinar um diploma? Quem é que pode aprovar um plano de curso? Então, um plano de curso não é eu fiz da minha cabeça e saio dando aula, não. Alguém precisa conferir e aprovar aquele plano de curso. Ou é o coordenador, ou é a supervisão escolar, ou é a coordenação técnico-pedagógica. Quem é que vai dizer que aquele produto ou aquele serviço está, né? E eu tenho que ter como controlar aquilo que deu errado, né? Saiu um produto ou um serviço não conforme, né? Então, alguma coisa deu errado lá no processo e eu preciso corrigir. Eu tenho que dizer quem é responsável. Aqui é mediar aqueles conflitos, né? Coisa deu errado, a aluna está reclamando que na prova caiu uma questão que não foi dada em sala, que o professor não ensinou. Então, como que eu vou monitorar isso? Tem muito a ver com a parte de... Cadê? Reclamação? Cadê a reclamação? A reclamação está lá na frente. A reclamação está mais na frente. Mas tem a ver com essa parte aqui de controlar o que deu errado. Bom, aí entra a parte de avaliação de desempenho, né? Então, de avaliação de desempenho, não estou falando de fazer prova, de fazer teste, de dar nota para o aluno, não. Essa avaliação de desempenho é como que eu, né, escola, vejo se eu estou no caminho certo daquilo que eu planejei. Né? É a parte do C aqui, né, do avaliar, né, do conferir, ver se eu fiz bem. Então, eu tenho que determinar o que eu quero alcançar de indicador, de quanto em quanto tempo eu vou medir, como, né, qual é a metodologia, quais são as metas. Eu preciso buscar metas. E medir a satisfação de alunos, né, ou seja, eu tenho que monitorar a satisfação, receber, acompanhar, avaliar reclamações. Né, então, eu tenho que monitorar a minha satisfação, responder as reclamações, obter feedback, né, sobre os produtos e serviços, é aquilo que eu falei, aquela realimentação, de perguntar para os alunos, de perguntar para os servidores, de perguntar para os empregadores, né, para ver se eu estou tendo eficácia em alcançar os resultados e tem que saber qual é o papel da organização na comunidade. Tá? Auditoria interna, que é o processo que vê tudo isso, e análise crítica pela direção. Isso aqui é importante. Ó. Análise crítica pela direção é o momento onde vai fazer aquela conferência. O que eu planejei e o que eu tenho de resultado. O que eu tenho de resultado está muito diferente do que eu planejei? As minhas metas foram atingidas, sim ou não? Então, é um momento onde a direção é a responsável por redefinir os rumos, por planejar um ciclo melhor do que o anterior. E aí, por último, a parte de melhoria. A parte de melhoria, né? Como que eu faço com as não conformidades, como que eu busco a melhoria contínua e como que eu identifico oportunidades de melhoria. Né? Então, o aperfeiçoar. Como que eu vou fazer com que o próximo semestre seja melhor do que esse semestre que está terminando. Certo? E para fechar, a norma ela tem um requisito, um anexo só para o que é diferente na educação infantil. Então, a norma toda trata de organizações educacionais de maneira geral. E depois tem lá um documento anexo falando só dos requisitos da educação infantil. Né? Que, convenhamos, a educação infantil tem particularidades que são específicas. Né? Beleza?
Então, agora, a gente, né, tentar trocar uma ideia, bater um papo sobre tudo isso que vocês viram hoje, né, o que vocês destacam, por quê, né, e quais as perspectivas de uma organização educacional, o que ela pode esperar ao implementar um sistema de gestão da educação de acordo com a norma. Né? Então, será que é importante atentar para tudo isso, para todos esses requisitos? Né? Será que eu olhar a minha organização como um PDCA, atentar para planejamento, liderança, recursos, operação, avaliação de desempenho, melhoria, será que isso realmente funciona? Será que ouvir as partes interessadas e colocar no meu planejamento como atingir as expectativas e necessidades dessa parte interessada, será que tudo isso tem algum impacto? Né? Quais são as perspectivas de eu ter essa norma? Porque uma coisa é a gente ter isso na cabeça, ter um sentimento. Outra coisa é a gente ter um documento onde tudo isso está escrito, onde tudo isso está expresso textualmente. Né? Então, o objetivo da norma é justamente esse, padronizar. Então, se o camarada lá na Escócia quer fazer um sistema de gestão de uma escola, e se eu, aqui em Volta Redonda, quero fazer um sistema de gestão de uma escola, os nossos sistemas vão ser parecidos? Provavelmente nossos sistemas vão ser muito parecidos se eu usar a norma, né? Se eu usar a mesma norma, ISO 21001. Por quê? Porque eu estou partindo dos mesmos requisitos. Ele dentro das particularidades dele, lá na Escócia, eu dentro das minhas particularidades aqui em Volta Redonda. Mas aí a gente vai ter um sistema uniforme, né? Assim, que seja equivalente. Certo? Então agora, gente, eu vou abrir para vocês. Né? Meu e-mail está aqui, fiquem à vontade, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, trocar uma ideia. Mas agora a ideia é vocês falarem do sentimento que vocês têm ao ver essas informações, né? Qual é o sentimento de vocês? O que a gente tem de perspectiva? Como aluno, quem é aluno aí, como aluno, o que vocês acham que a escola poderia fazer, que está descrito aqui, e ela peca? Como profissional da educação, seja em atividade de apoio ou atividade fim, o que vocês acham que vocês poderiam fazer e não fazem? Gente, pode ficar à vontade para falar, ninguém abre o microfone, pontinho. A Lia falando, se for implementado algumas coisas, né, se realmente for implementado, será de grande melhora, né? A Lia comentou que se for realmente implantado algumas coisas, será de grande melhora. As didáticas e o relacionamento, principalmente. Isso passa muito, né? Passa muito pela autocrítica, né? A gente convivendo com professores, né? Lia, você é aluna da licenciatura ou você é professora? É porque a gente tem uma dificuldade, né? Que você é aluna, né? Então fica já de dica, em fazer uma autocrítica, né? Às vezes o professor ele acha que a aula dele é perfeita e que se o aluno não entendeu é porque o aluno é burro. O problema é do aluno. Então, já ouvi isso várias vezes, né? Não, minha aula é boa. Eu fiz tudo para ele aprender. Se ele não aprendeu, o problema é dele. Não. Se ele não aprendeu, o problema é seu. Por quê? Porque você não possibilitou a aprendizagem, você não facilitou a aprendizagem daquele aluno. Né? Então, o professor bom não é aquele professor que chega lá e ensina tudo que ele sabe. É aquele professor que faz com que o aluno aprenda o máximo possível. Né? Então, eu acho que a didática e o relacionamento faz parte disso. Né? É ter empatia, é você saber o que o aluno espera, ter uma convivência com o aluno de maneira a atender a expectativa dele. Gente, às vezes o aluno que está ali na sala assistindo sua aula,
aprender aquela matéria é a terceira prioridade dele, não é a primeira. A primeira dele é, o cartão não está passando no ônibus, ele precisa resolver isso, porque se o cartão não passar, ele não vai conseguir ir no dia da prova. O pai dele está desempregado, ele está com dificuldade, já ouviu falar na casa dele que talvez ele vai ter que trabalhar. E aí, depois que ele resolver esses dois probleminhas simples, aí ele vai pensar em aprender a matéria. E se eu estou lá, descendo a lenha, dando a minha aula, sem entender essa necessidade do aluno, ele não vai aprender mesmo. Não é porque ele não é burro, é porque ele não é ruim. É porque eu não tive a sensibilidade de entender a necessidade do aluno naquele momento. Por isso que é importante, eu sei que é muito difícil você ter um plano de ensino individualizado. O ideal seria eu fazer um plano de aula para cada aluno. Você está aqui, aluno, o que você espera, como é que está a sua vida, para fazer um plano de aula para você. Né? É inviável isso no dia a dia. Mas é uma questão de sensibilidade, você entender como que você pode melhorar isso. Isso não é nem dentro do sistema de gestão, não. O sistema de gestão possibilita você fazer isso. Mas isso é uma boa prática mesmo, que norma nenhuma vai garantir que aconteça. Né? Então, é difícil você seguir, né? O Nelson colocou aqui, não acho fácil seguir ao pé da letra que diz a norma. Mas se isso acontecesse, o processo educacional seria muito mais eficiente. Né? Então, de início, eu digo como uma experiência que vale para qualquer sistema de gestão. Sistema de gestão, você implementa ele, é difícil. Então, quando você quer certificar, vem na primeira auditoria. Primeira auditoria dá vontade de chorar e desistir. Você toma 50 não conformidade. Não conformidade é o requisito que você não está cumprindo. Tá? Aí você toma 50 não conformidade. Aí você vai lá, resolve aquelas 50 não conformidade. Aí vem segunda auditoria, você tomou 15 não conformidade. Opa, tinha 50 coisas que eu não fazia direito, agora tem só 15. Aí você aperfeiçoa, resolve aquelas 15, aí depois tem 6, aí depois tem 4, aí depois tem 2. Zerar geralmente não zera não, porque se o auditor não achar nada, ele fala que o bebedouro, a água não está gelada e está tirando a conformidade. Mas é uma evolução, né? O importante é você ter o seu sistema planejado para você começar a fazer, dar aquele pontapé. E a partir daí, se o seu PDCA for bem implementado, você vai resolvendo os problemas que aparecem e você vai aperfeiçoando, você vai melhorando. Então, cada vez que você melhora, tem menos coisa para você melhorar da próxima vez. Então, é uma ideia de continuidade. Por isso que a gente fala muito em melhoria contínua. Melhoria contínua é você implementa o sistema, mais ou menos, e vai melhorando, vai aperfeiçoando. Vai chegar um ponto onde vai estar tudo muito próximo do ideal. Então, você só vai atingir todos os requisitos da norma depois de rodar aí pelo menos 5, 6 ciclos. Né? É um processo que é difícil mesmo. Né? Susan falou, nós podemos incentivar melhorias em alguns casos. O aluno, ele tem o papel de cobrar, né? É um papel importantíssimo, né? Se não vai voluntariamente, pode ir na cobrança, né? Então, tem muitos casos, o aluno, a sociedade, os pais, qualquer parte interessada tem um poder de cobrança, né? E as cobranças são importantes, né? A evolução, ela pode vir por uma iniciativa, mas ela pode vir também por uma cobrança. Tranquilo, gente? Mais alguma coisa? Boa noite, Suzy. Boa aula. Então, pessoal, meu e-mail é reinaldo.santana@ifrj.edu.br. Se vocês quiserem falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa sobre a norma, eu estou à disposição, podem falar depois, ficar à vontade. Então, boa noite, gente. Até a próxima. Obrigado.